Bom dia, ecossistema! Estamos começando mais um Move direto para toda a rede Tarobá de comunicação do norte ao oeste paranaense e nas nossas plataformas digitais para todo o Brasil. E ó, você que é fã do Move, que acompanha a rede Tarobá, se liga, hein? Dia 31 tem uma surpresa que vai balançar o ecossistema nacional brasileiro de tudo quanto é televisão, de tudo quanto é coisa. Então, ó, acompanha a programação da TV Tarobá e fica ligado, dia 31, a maior surpresa do ano aqui na tela da TV Tarobá. E o programa de hoje vai falar de um tema atual, fundamental para a vida de todos nós. O direito digital. E eu estou aqui com uma convidada super especial. Primeiro lugar, minha amiga. Segundo lugar, uma profissional do mais alto gabarito, professora doutora Renata Queiroz, que agora é sócia de GovTech do Batista Luz Advogados. Doutora Renata, bem-vinda ao Move. É uma honra muito grande comparecer, retornar ao Move, já me sinto em casa, então conte sempre conosco. Você é de casa e ó, Renata, professora, doutora, escritora e uma das maiores especialistas em direito digital do Brasil. E essa história do direito digital leva a o comecinho da nossa conversa, né? Recentemente nós tivemos uma incorporação do seu escritório, que você começou lá com garra, com força. Não começou sozinha, tinha o sócio, mas que agora faz parte de um dos maiores escritórios, se não o maior escritório do direito brasileiro, né? Conta pra gente como que foi um pouquinho desse processo. Pois é, uma grande surpresa, né? Levando em consideração que quando a gente se conheceu, eu nem tinha o escritório, né? E que eu era servidora pública municipal, né? A minha mãe e meu pai sempre trouxeram essa ideia do concurso público, então fiz, né, o concurso, fui servidora pública municipal, mas daí optei por também ter um escritório de advocacia que pudesse atender na área que eu sou apaixonada. Eu sempre pesquisei sobre direito e inovação desde a época da faculdade. Então, tem meu tema de mestrado, doutorado, pós-doutorado. E o sócio foi com o Daniel, meu sócio, que o escritório realmente decolou. E em pouco tempo, né, em 3 anos de escritório, a gente foi, então, incorporado pelo maior escritório de direito, telecomunicações e inovação do Brasil, o Batista Luz, que está apenas 20 anos no mercado, né? Então, é engraçado isso, porque o Batista Luz sempre foi uma referência para mim. E quando nós fomos conversar a respeito... quando abriu essa oportunidade, né, de conversar sobre essa incorporação, parecia aquela coisa um pouco um sonho, me belisca aqui que eu tô sonhando, né? Voltando na fala do concurso público, por que eu trouxe esse gancho? Porque às vezes a gente não entende um pouco o que Deus tem para nós, né, no nosso caminho. E apesar do concurso público ter sido um sonho da minha mãe e do meu pai, ele foi fundamental para que essa incorporação acontecesse. E explico por quê. Porque foi na Prefeitura de Londrina, poder público, que eu fui servidora, que eu tive a chance de ser diretora de Ciência e Tecnologia. E foi a diretoria de Ciência e Tecnologia, na prática, que me possibilitou atender poder público do Brasil todo. E foi exatamente o fato do Latanzio Queiroz, antigo escritório meu, atender poder público que chamou a atenção do Batista Luz, porque até então o Batista Luz não atendia poder público. Então, veja, lá atrás não entendia o porquê, mas depois o quebra-cabeça ele vai se encaixando e então o Beluz nos incorpora para inaugurar a área de GovTech num escritório que já é super consolidado, 20 áreas de atuação e soma agora com os seus clientes e com todo o ecossistema nacional a área de GovTech. Top. Ó, eu vou falar uma coisa, hein? Londrina
é pioneira num monte de situações dentro da inovação, eu vou falar que está sendo um celeiro de formação de grandes profissionais. Porque a Renata acabou de narrar uma história, veio do poder público, está empreendendo, e para você, mulher, exemplo de mulher empreendedora, e essa conquista da Renata é uma conquista de todo o direito paranaense, sem dúvida nenhuma. E também tem o Roberto Moreira, que saiu da mesma autarquia para empreender e já está voando com a startup de inteligência artificial. Robertinho, tá convidado para vir aqui no Move contar a sua história. Mas você falou que esse processo todo, desse começo da sua carreira, e essa construção com o poder público te levou ao tópico que o escritório não tinha, que é a GovTech. E nem todo mundo entende ou sabe o que é e o que o direito faz e como ele ajuda nesse processo. Então, nada melhor do que a especialista explicar pra gente. Claro. Quando o Cris fala, né, inicia o programa todo sábado pela manhã, bom dia, ecossistema. O que é um ecossistema? É um ambiente que favorece a criação de soluções inovadoras. E para que a gente tenha esse ambiente saudável, a gente tem alguns pilares. Então, tem a hélice tripla, a hélice quádrupla, mas fato é que o poder público é um pilar importantíssimo, que precisa estar conectado, que precisa cumprir com o seu papel. Então, o que é, na verdade, a área de GovTech do Beluz, né? Também, uma das coisas que a gente faz é contribuir para o território, o poder público, auxiliar por meio de legislação o desenvolvimento das soluções inovadoras no seu território. Então, na prática, Renato, o que vocês fazem? Nós auxiliamos os municípios a criarem suas leis de inovação. Que bacana. Adianta ter a lei e não implementar? Não. Então, nós auxiliamos a implementar a lei de inovação. Então, Renata, dá um exemplo prático do quanto isso pode ajudar uma startup, o quanto isso pode impactar uma cidade. Por exemplo, o Marco Legal das Startups, que é a Lei Complementar 182, ele cria o processo licitatório para contratar o poder público contratar essas startups por meio de um processo licitatório especial. A lei de inovação local, ela pode regulamentar esse processo. E isso dá mais segurança jurídica para a prefeitura poder abrir esses processos. Além disso, a gente tem instrumentos, né, que são instrumentos municipais que estão acontecendo em ecossistemas de sucesso. Então, quando a gente vai atender um município, nós olhamos para as legislações federais, mas também olhamos para ecossistemas que são exemplos. A gente sabe, Florianópolis, Recife, outros municípios que têm se destacado para que a gente leve para aquele município que nós vamos construir a lei com o município a melhor sugestão para a realidade local deles. Então, o desafio público, na verdade. O desafio público é um instrumento que está previsto na lei de Recife, por exemplo, que a gente tem trabalhado muito, que é trazer para o poder público os hackathons de GovTech. Então, cria. É muito legal, porque você, olha só, você cria no desafio público, você mapeia todas as dores do poder público. Gente, vocês acham que o poder público não tem dor para resolver? Na Secretaria de Obras, na Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Todo lugar, né? Toda área. Todo lugar. Então, você mapeia essas dores, cria o desafio, as startups vêm, solucionam esses desafios e olha a importância de você ter uma política pública. Depois você usa o processo licitatório especial para contratar essa solução. Nossa, isso é muito top. Aqui, Londrina começou com isso lá atrás, né? Antes de eu falar disso, já aqui a gente começa a trabalhar, vai faltar tempo, hein? Vai. Isso é o que a gente pode chamar do sandbox regulatório? O sandbox regulatório, ele é um instrumento que está previsto no Marco Legal das Startups. E o que é o sandbox? É a flexibilização de algumas exigências que são postas na lei para que as startups possam testar os seus produtos. Então, perfeito. O que o sandbox ele diferencia, por exemplo, do desafio e da contratação? O desafio, ele mapeia as dores locais. Então, por exemplo, Prefeitura Municipal de Londrina, quais são as dores? Vamos trazer soluções para a área da educação. Então, a gente cria várias dores e faz um desafio relacionado a essas dores, tá? O sandbox qualquer startup que esteja no território de Londrina pode utilizar o sandbox, porque dentro desse programa nós flexibilizamos algumas regras para as startups em Londrina, por exemplo. E
E a contratação, que é o que marco... é o próximo passo. É um próximo passo do próprio desafio, ou até mesmo da flexibilização aqui, porque onde o poder público entender que aquela solução faz sentido para ele pode aplicar. Lembrando, gente, que não é um cheque em branco, tá? Lógico. Tem regras para serem seguidas. Então, ele pode aplicar esse processo licitatório especial e contratar aquela solução para a administração pública. Isso é muito legal, a gente já teve no município de Londrina experiência assim. Eu acho que talvez Cascavel, secretário Alcione, quero você aqui no Move para a gente falar do Hub One. E Cascavel também tem um ambiente nesse sentido, inclusive com um programa de fomento para startup, ou seja, se ele também não tiver com uma segurança jurídica, o município também não consegue criar nada dessas soluções, né, Renata? Não consegue. Até aproveitando, a gente teve um evento agora em Itajubá e me perguntaram o que não pode faltar numa lei de inovação, o que tem... Então, a gente tem que pensar que a lei, ela não cumpre só o papel técnico dela, ela contribui para a mudança de cultura. Então, quando nós vamos atender um município, a gente leva essa cultura para o servidor público. Perfeito. A prefeitura, ela precisa entender que ela é parte, ela precisa entender o que ela ganha com isso, que não tem mais para onde fugir. Porque, no final das contas, política pública para desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico sempre teve. É verdade. Agora, o que acontece? Acontece que o mundo mudou. O jeito de empreender também mudou. Então, quando a gente fala em fazer política pública de inovação, nós estamos adequando aquela boa e velha política de desenvolvimento para o atual século que a gente vive. Então, é isso que nós levamos na nossa capacitação, é isso que a gente trabalha. E a lei, ela cria instrumentos importantes como conselho, conferência e todos os instrumentos de fomento que vêm como o desafio público, Sim. contratação, enfim, que são fundamentais para fomentar esse território inovador. E o legal dessa história toda é que, do ponto de vista prático, o cidadão pode ser deve, né, ser o grande beneficiário de todas essas soluções. A partir do momento que a gente estabelece a segurança jurídica, que a gente constitui os textos, dá segurança para o gestor público fazer a contratação, dá segurança para a startup ou uma empresa de tecnologia inovadora também, não necessariamente startup, vender o seu produto, a gente encurta esse caminho, tira um pouco do burocrático e agiliza o processo. E aí, no final da história, todo mundo ganha dentro do ecossistema, né? Todo mundo ganha dentro do ecossistema e todo mundo ganha como cidadão. Porque quando a gente vai falar de mapear as dores da área, por exemplo, da prefeitura, a gente está falando diretamente do atendimento ao contribuinte, ao paciente, a criança que está matriculada no ensino público municipal. Então, tem o ganho sob o ponto de vista do fomento do empreendedorismo inovador, que é direto ali para a empresa, para o pessoal que está envolvido nisso. E tem um ganho quando a gente fomenta o desenvolvimento da inovação para dentro do poder público, tem um ganho direto para todo mundo. Porque todo mundo é cidadão, todo mundo usa dos recursos da prefeitura em um momento ou outro, queira ou não, goste ou não. E a gente sabe que isso é importante. E você que está assistindo a gente, se quiser ver isso tudo na prática, vem para Londrina, porque aqui o nosso ecossistema já está bem maduro nesse processo. A Renata contribuiu muito com isso aí. Inclusive na Lei Estadual de Inovação, lá atrás, né, você teve oportunidade. A gente fez oficinas para sugerir, colocar coisas no texto, né? Na Lei Federal. Lei Federal também, né? Sim, a gente teve em Brasília. Foi o único ecossistema que se organizou para estar presente e entregar em mãos do Ministério da Economia. A contribuição do ecossistema de Londrina foi o nosso. Pois é, isso mostra a maturidade, mas também o celeiro de gente competente que é Londrina. Eu vou fazer um rápido intervalinho aqui pra gente, vou pegar um break pra você pegar uma aguinha e pegar um café. A gente volta na sequência porque a gente tem mais coisa. Tem livro pra contar a história aqui, tem muita coisa pra gente falar ainda, ó. Rapidinho eu vou ali, volto já, hein?